Muito boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui para começar a nossa live sobre as perguntas que eu já recebi aqui para começar a responder. Mas vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa responder bem essas perguntas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, eu já tenho aqui as perguntas que nós temos para responder. Só um instantinho, apaga essa luz daqui, assim, do lado, que fica melhor aqui para transmitir. Eu tenho aqui as perguntas que chegaram pelo YouTube, a pergunta da Márcia Lopes Romero. A Márcia coloca o seguinte: professor, não estamos agindo com soberba ao julgar o Papa Francisco? Vejo a igreja dividida, acusando de forma desrespeitosa o Papa. Cadê a igreja una e santa? O Papa age, prega a humildade, e não é isso que tenho visto nas atitudes de alguns padres conservadores. Não dá para confundir política e religião. Estão lhe julgando o Papa comunista por dar atenção aos índios, aos pobres, aos que sofrem. Tem muito padre preconceituoso, e isso é muito triste de se ver. Bom, eu acho também que ninguém pode julgar o Papa. Eu já disse aqui nessa nossa conversa, eu jamais vou julgar o Papa, né? E eu de jeito nenhum considero o Papa comunista, nem considero o Papa herege, nada disso. Eu vejo um homem de 80 e tantos anos trabalhando pesado, viajando por esse mundo afora. Realmente não levanto minha mão contra o Papa. Ô Márcio, eu concordo com você que há aí um tanto de soberba naqueles que querem julgar o Papa, né? Pasquale Paoli, o que esperar da massiva reação dos católicos brasileiros engajados com a direita antilulista e sua crítica contra o Papa e contra o sínodo da Amazônia? Veja, eu costumo dizer aqui que quando alguma pergunta chega, que a resposta está clara na doutrina da igreja, eu dou uma resposta da doutrina da igreja. Agora, as perguntas como essa, que não tem uma resposta clara na documentação da igreja, eu posso dar aqui no máximo a minha opinião. Agora, a minha opinião é o seguinte: fica com ela quem quiser. Quem não aceitar a minha opinião, fica tranquilo, não precisa nem me responder. Nós estamos num tempo de liberdade de expressão. Entende? Cada um se expressa. Bom, então, o que esperar da reação dos católicos que são contra o Lula nas suas críticas contra o Papa e contra o sínodo da Amazônia? Bom, a crítica contra o Papa eu já falei que eu realmente não coloco essa questão, não faço crítica ao Papa de jeito nenhum, respeito a pessoa do Papa, né? E não vou criticar o Papa. Com relação ao sínodo da Amazônia, tem aqui várias perguntas que eu vou aproveitar para colocar um posicionamento, que eu já falei aqui, vou apenas repetir o que eu já falei, né? O sínodo está aí, saiu um instrumento, um labore, instrumento de trabalho. 3 cardeais questionaram, 2 bispos brasileiros questionaram, o Dom Ascona, o Dom Antônio Keller, que é lá do Sul. Então, eu considero assim válidos os questionamentos desses bispos, desses cardeais, respeito, sobretudo o cardeal Gerhard Miller, que é prefeito da congregação, foi prefeito da Congregação da Fé do Vaticano, no tempo do Papa Bento XVI. Então, são questionamentos que a gente tem que considerar. Agora, qual é a minha posição? A minha posição é esta: eu quero esperar o sínodo acontecer.
Porque esse instrumento de trabalho não é um documento definitivo e nem passou pela aprovação do Papa ainda. Não é? Isso vai ser analisado no sínodo e depois as conclusões do sínodo vão para o Papa e o Papa vai emitir uma exortação apostólica. Então eu penso que toda essa discussão que está havendo agora é muito boa, esses questionamentos são muito bons, porque vão tudo isso aflorar lá no sínodo. E o sínodo, né, vai resolver essa questão e vai apresentar para o Papa alguma posição. Aí nós vamos poder ver com mais clareza, tá certo? Vanilda Maria, professor, o livro de Enoque é verdadeiro e foi excluído da Bíblia? O livro de Enoque, Vanilda, é um livro apócrifo do Antigo Testamento. Há muitos livros apócrifos do Antigo Testamento, mais de 60, né? E o livro de Enoque é um livro apócrifo que a Igreja considerou que não é inspirado pelo Espírito Santo, por isso não colocou na Bíblia, ok? É isso que... Assim como mais de 60 outros livros, né? Bem, Gerlane Bezerra Trajano, professor, teria como o senhor gravar alguns de seus livros em áudio? Pois sou deficiente visual e gostaria de aprofundar mais em alguns assuntos. Gerlane, eu já gravei um livro em áudio, Por que Sou Católico? Já existe o livro para ouvir, né? Já existe esse livro. Vou estudar com o meu pessoal, né, da editora, a possibilidade de fazer mais alguma coisa. Mas, por hora, nós temos esse Por que Sou Católico, certo? Aparecida Braga, professor, por que os religiosos e até os padres estão mudando, reduzindo as orações? Bom, pode ser que alguns padres estejam reduzindo, mas eu vejo outros padres aumentando. É difícil a gente fazer uma análise disso, né? Por que não rezam o oferecimento antes do início da reza do Santo Terço? Olha, eu vejo alguns que fazem, outros que não fazem, né? Não há uma obrigatoriedade da Igreja nisso. Fica livre o uso da fé, né? Estamos ensinando a teologia do egoísmo? Não penso que seja assim. Eu acho importante rezar o terço, né? Bem rezado, né? Se faz o oferecimento antes ou não, eu penso que aí é importante, mas o mais importante é rezar o terço. Walter Faria, as colunas da igreja são Pedro, Tiago e João? Veja, São Paulo chama de colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque esses três apóstolos, Jesus sempre chamava com eles nos momentos mais importantes. Lá na transfiguração do Tabor estava Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi ressuscitar aquela menina, a filha de Jairo, né, da sinagoga de Cafarnaum, chamou Pedro, Tiago e João. Certamente Jesus via neles, eu penso, três apóstolos mais, assim, quem sabe, mais maduros, mais preparados, mais espirituais. Agora a igreja inclui como coluna da igreja São Paulo. Tanto assim que a festa de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, né, são as festas das colunas da igreja. Colunas em que sentido? Pedro teve todo o trabalho de papa, de primeiro papa, solidificar a fé em Roma. E Paulo levou o evangelho para os pagãos, né? Toda a Turquia, de hoje, aquelas 4 viagens apostólicas dele. Então a gente pode considerar que Pedro, Tiago e João eram colunas da igreja ali no primeiro século. E João, e Pedro e Paulo são colunas da igreja de modo assim mais, vamos dizer, estendido na história da igreja. Eu penso que as duas análises são corretas. Aline Rodrigues gostaria de uma explicação sobre os Mormons. Tenho um catequizando que os pais frequentam essa religião. Muito obrigado. Aline, os Mormons é uma religião que surgiu nos Estados Unidos. Eu escrevi um livro, Falsas Doutrinas, Falsos Profetas, né, onde tem aqui um capítulo sobre os Mormons. Eu vou ler para você um pedacinho para você entender. Não é uma fé católica, evidentemente, não tem nada a ver com a nossa religião. O fundador dos Mormons, ele se chamava Joseph Smith, morreu em 1844, nasceu nos Estados Unidos. Desde cedo ele se mostrou assim, levado a histórias maravilhosas, né?
Não era amigo da leitura e mal conhecia a Bíblia, embora fosse de família metodista. Era de família metodista. Isso que eu estou lendo aqui, eu tirei da revista do Dom Estevão Bittencourt, é uma matéria dele. Tá? Bom, o Joseph Smith disse que em 1820 teve a visão de 2 anjos que lhe deram a ordem de não se filiar a crença religiosa alguma, pois haveria de restaurar a igreja cristã primitiva. Pronto, aí a igreja não aceita isso, quer dizer, restaurar a igreja cristã primitiva, com a igreja existindo já desde o... Né? Bom, aí uma segunda visão se deu em 1822, quando Joseph Smith foi visitado, segundo ele, por uma figura fulgurante que dizia ser o anjo Moroni. Este lhe anunciou que ele, José, haveria de descobrir placas de ouro ocultas nas quais se achava escrita a história maravilhosa do povo de Deus na América. Bom, é uma série de coisas que são colocadas que a Igreja Católica não acredita e considera realmente como uma falsa doutrina. Agora, é interessante também que o Joseph Smith ele previu o final do mundo para acontecer várias vezes e não aconteceu. Né? É outra coisa que também fica descartado aí. Bom, nesse livro, né, Falsas Doutrinas, quem quiser ler com mais profundidade, tem um capítulo inteiro que eu coloco essa questão dos mormons. Né? Os mormons professam a seguinte doutrina, só para ter um resumo. Né? Existe um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, porém, tem carne e osso, que a igreja não acredita. Quanto ao Filho e ao Espírito, são apenas emanações do Pai. Então, o Filho e o Espírito Santo não são pessoas divinas, são apenas emanações do Pai. Então, no fundo, só quem existe é o Pai. Tá? O homem é eterno, viveu no reino de Deus antes de aparecer sobre a terra, então acredita na existência antes do nascimento aqui. Neste mundo as pessoas não têm lembrança dessa sua existência passada, a fim de poder aceitar ou recusar livremente o Evangelho. Então tá aí, tem outras coisas que, né, não bate com a fé católica. Por isso a igreja não pode recomendar para os católicos. Muito bem, temos aqui a pergunta da TT Araújo. Aqui onde eu moro, infelizmente, só tem missa uma vez no mês. E não tem como as pessoas fazerem a confissão. Eu nasci com um problema físico que me impede de ir na paróquia da cidade. Eu posso fazer a comunhão na missa do mês, mesmo sem fazer a confissão? O TT Araújo, depende se você tem pecado grave ou não. Se você tem pecado grave, peça ao padre, antes da missa, que te confesse. Peça para alguém dizer, o padre, né, a TT Araújo, ela tem problema físico. Então, por favor, confesse ela. Porque é difícil ela vir à paróquia, etc. Entendeu? Eu acho que a gente tem que apelar para a boa vontade do padre, para atender você em confissão. Agora, se você não tem pecado grave, se a sua consciência não te acusa de pecado grave, você pode comungar. Ok? E a outra pergunta que ela coloca é a seguinte: São Lázaro, que é reconhecido pela igreja, é irmão de Marta e Maria? Sim, São Lázaro, irmão de Marta e de Maria, que é considerado santo da igreja. Ela pergunta se é aquele Lázaro, né, coberto de feridas. Não, não é, porque aquilo é uma parábola. Aquele Lázaro, não é, que ficava mendigando na porta do rico, ali é uma parábola que Jesus contou. Então, na realidade, o santo é o irmão de Marta e de Maria, certo? Marcos Vinícius dos Santos, ele coloca o seguinte: Olá, professor, paz e bem, minha sogra tem raízes na Umbanda e, consequentemente, minha esposa cresceu nesse ambiente. Segundo essa crença, suas entidades são passadas de pai para filho. O que devo fazer, além de rezar e jejuar pela minha esposa e sua mãe, para alcançar a libertação de ambas, uma vez que a minha esposa já me declarou que não vai abandonar essa crença, quando chegar, segundo ela, o tempo de assumir tais entidades de sua mãe. Bom, ô Marcos, é uma questão de opção religiosa. A igreja fala que nós devemos respeitar a opção religiosa de cada pessoa. Eu penso que você deve mostrar para a sua esposa o que a igreja ensina sobre isso.
a igreja não acredita nisso e não recomenda isso. E colocar as razões para ela. Agora, de sua parte, você pode continuar rezando, continuar jejuando. Especialmente, eu penso que na hora da comunhão, você pode pedir muito a Jesus que a liberte dessa crença, entende? E confessar. E conversar. Eu penso que você deveria lembrar a sua esposa o seguinte: quando vocês se casaram, você cobrou dela que ela devia ser católica como você. Eu, quando eu fui casar, eu deixei bem claro com a minha esposa que eu era católico e que eu só me casaria com ela se ela professasse a minha fé católica. E ela sempre professou. Se um dia minha esposa, graças a Deus não aconteceu, mas se um dia ela quisesse mudar de religião, eu ia cobrar dela. Escuta, para nós nos casarmos, você me prometeu isso. Então, por favor, cumpra a sua promessa. Né? Eu penso que isso aí é uma coisa que você poderia, num diálogo bom com ela, colocar. Certo? Luiz Carlos Fortes. Professor, eu gostaria de saber a posição da Canção Nova com relação ao sino da Amazônia. Segundo informações, o Papa estaria incentivando, apoiando a internacionalização da Amazônia. Não, não é verdade. O Papa não está estimulando a internacionalização da Amazônia. O que a gente sabe é que o Papa, quando o Papa falou que ia fazer o sino da Amazônia, o Papa colocou duas coisas. Eu li o documento do Papa. O Papa disse o seguinte: primeiro, nós queremos a evangelização dos povos da Amazônia. Segundo, nós queremos a defesa da ecologia na Amazônia. Né? Eu nunca vi o Papa falar de internacionalização da Amazônia. Nunca vi essa expressão na boca do Papa. Bom, agora, o que a Canção Nova faz em relação ao sino da Amazônia, sinceramente eu não sei, porque eu vou para a Canção Nova só fazer os meus programas. A televisão tem uma superintendente, a televisão tem a direção da Canção Nova toda. Eu nunca, sinceramente, eu nunca conversei, nem com o Padre Jonas sobre isso. Agora, eu conheço o posicionamento da Canção Nova nessas coisas polêmicas. A Canção Nova normalmente espera a coisa acontecer, espera a coisa clarear para poder emitir um posicionamento. Eu penso que a Canção Nova deve ter o mesmo posicionamento que eu tenho, que falei aqui há pouco. Esse conflito todo, essas dúvidas todas sendo levantadas, que eu acho bom, mas vamos esperar acontecer o sínodo. Porque isso tudo no sínodo vai ser dissolvido, vai ser analisado, vai ser conversado. Então eu penso que emitir uma posição agora de um lado A ou de um lado B pode complicar mais ainda a situação. Né? Eu levo a sério todos os questionamentos que foram colocados, penso que as pessoas da Canção Nova também, mas a Canção Nova como instituição, ela tem uma responsabilidade, ela precisa esperar as coisas clarearem para emitir um posicionamento. Bom, não posso responder pela Canção Nova porque nem consagrado eu sou da Canção Nova. Não sei se a pessoa sabe. Eu sou um colaborador da Canção Nova. Okay? Agora, a direção da Canção Nova cabe ao Padre Jonas, né? Ao Eto, à Luzia, que estão na direção da Canção Nova. E eu, sinceramente, não tenho assim, uma posição clara sobre. Eu sei que a Canção Nova vai esperar o sínodo acontecer. Marcos Vinícius, já falei, e Eda Maria Silva, por acaso, quando o senhor era criança, estavam nos fins dos tempos? Olha, esse fim dos tempos sempre ouvi falar. Me lembro que com 8 anos de idade falavam dos 3 dias de trevas, quando eu tinha 8 anos, e eu morria de medo. Então eu sempre ouvi falar disso. Disse, olha, o primeiro mundo acabou com água, o segundo vai acabar com fogo. O primeiro era o dilúvio. Eu morria de medo desse mundo que ia acabar com fogo. Então realmente essas coisas eu ouvia. Aqui a Ieda pergunta, a segunda besta apocalíptica já estava sentada no trono de Pedro, como hoje ele está? O que a besta do Apocalipse sentada no trono de Pedro, isso eu não aceito de jeito nenhum. Querer chamar o Papa de besta do Apocalipse, é isso que eu estou entendendo aqui, Ieda, sinceramente, isso eu não aceito de jeito nenhum. Eu respeito o Papa, como já falei aqui, de todo o coração, rezo por ele, rezo todos os dias na Santa Missa por ele. Paulo Gutenberg, gostaria que você falasse um pouco sobre a intercessão dos santos. Ô Paulo, a intercessão dos santos para nós é um dogma de fé. Por que é um dogma de fé? Porque a igreja, desde o primeiro século, acredita na intercessão dos santos. Veja que nas catacumbas de Roma,
onde os mártires se escondiam da perseguição romana e ali enterravam seus mortos. E muitos foram mortos dentro da catacumba, alguns deles. Eles celebravam a missa sob o túmulo dos mártires para pedir a intercessão deles. Então, desde lá, o primeiro século, né, eu já escrevi isso várias vezes em livros, escrevi até um livro, né, A Intercessão dos Santos. Aqui nesse livro, A Intercessão dos Santos, eu coloco uma série de testemunhos de grandes santos da igreja que colocam a questão da intercessão dos santos. A igreja não tem dúvida. E por que nós acreditamos? Porque para nós é dogma de fé. Aí eu queria lembrar o seguinte, que o Papa Bento XII, lá por volta de 1400 e pouco, o Papa Bento XII colocou o seguinte, como dogma de fé. Quem morre em perfeito estado de santidade vai direto para o céu. Ou então, quem se purifica no purgatório e depois vai para o céu. Então a igreja não tem dúvida de que os santos estão no céu. E a oração eucarística da missa número 3 reza o seguinte, os santos intercedem por nós sem cessar. Ok? Eu me lembro que uma das citações de São Jerônimo diz assim, ora, se Deus ouve a oração dos santos aqui na terra, em vida, quantos e quantos santos fizeram milagres aqui na terra, Deus ouviu a oração deles, por exemplo, você vê aí um São José de Anchieta que fazia milagres maravilhosos, um São Bento fazia milagres maravilhosos, né? No entanto, São Jerônimo fala, imagina agora que eles morreram, estão na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, quanto mais o poder de intercessão dele por nós não será importante. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, que a Bíblia confirma isso, a intercessão dos santos. Onde é que está na Bíblia? Na Bíblia, no livro dos Macabeus, a gente encontra uma passagem no livro dos Macabeus, muito interessante, em que Judas Macabeus ia enfrentar o exército lá daqueles sírios pagãos que invadiram a Terra Santa, o rei Antíoco Epífanes IV. E Judas Macabeu teve uma visão. A visão, ele viu o sacerdote Onias, que já tinha morrido, intercedendo pelo povo. E viu o ancião de cabelo branco, que ele identificou como Jeremias, o profeta Jeremias, que já tinha morrido há muito tempo, intercedendo também pelo povo. Então, a passagem bíblica clara sobre a intercessão dos santos. O magistério da igreja confirma e a tradição da igreja confirma por aquilo que eu já falei dessas citações dos grandes santos que colocam, né, essa fundamentação. Por isso que a igreja, né, valoriza muito as novenas, as festas paroquiais dos santos, porque eles intercedem diante de Deus. Agora, precisa entender o seguinte, toda a intercessão dos santos é através de Jesus Cristo. Nenhuma intercessão é fora de Jesus Cristo. Eu já expliquei isso daqui. Nem a Virgem Maria, nem os anjos, nem os santos são um poder paralelo a Jesus Cristo. Não. É uma intercessão por dentro de Jesus Cristo. Sem a ponte que é Jesus Cristo, nenhuma intercessão, porque São Paulo fala claro, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E Maria e os santos são intercessores, são através dessa mediação de Jesus Cristo. É o que a igreja nos ensina. Ok? Bom, recomendo esse livro, Intercessão dos Santos, porque ali a coisa está desdobrada assim, de maneira bastante profunda, tá? Com tudo que a igreja nos ensina. Antônio Frasson, professor, nas Bíblias que li, Nosso Senhor Jesus Cristo diz que o casamento pode acabar em caso de fornicação. O que é fornicação? Antônio, fornicação é o ato de duas pessoas que não são casadas terem um ato sexual. Uma pessoa que não é casada tem um ato sexual com uma outra pessoa que não é casada. Chama-se fornicação, diferente de adultério. Adultério é quando a pessoa casada trai o esposo, trai a esposa com o outro. Aí é adultério. Veja, isso não é motivo de nulidade. O que a igreja coloca, o que o Evangelho coloca, o Evangelho de São Mateus coloca, é que em caso de casamento falso,
É isso que diz a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia, né, da Ave Maria, em caso de casamento falso. O que é um casamento falso? É um casamento que não observou aquilo que a igreja obriga. Por exemplo, há 19 razões no Código de Direito Canônico que pode levar o tribunal da igreja a declarar que um casamento foi nulo. Ou por problema de idade, ou por problema de falta de consentimento, ou porque houve ameaça, houve medo, houve chantagem para casar, ou seja, não houve um consentimento pleno. Então o casamento é nulo, ele não se realiza. Entende? Então aí nesse caso pode haver a separação. Mas a igreja não considera que o adultério, ou mesmo, se essa pessoa quer chamar de fornicação, seja caso de matrimônio nulo, não. Por quê? Vou explicar por quê. Porque o motivo para que um casamento seja nulo é um motivo que aconteceu antes do casamento, que tornou então a celebração nula. Falta de consentimento, ou a pessoa está casando por medo, ou está casando com ameaça, uma chantagem, aí o casamento não vale. Mas se o casamento aconteceu e foi válido, o que acontece depois não interessa mais. Se houve um adultério depois, não interessa mais. A menos que, veja bem, esse adultério acontecido depois possa ter sido premeditado antes do casamento. Então vamos supor o seguinte, estou fazendo aqui um caso hipotético, tá? Vamos supor que alguém vai se casar, mas teve aí um caso com uma outra pessoa que não é o marido ou a esposa. E pensa assim, bom, depois de casado, eu continuo essa possibilidade de vida extraconjugal. Aí pode haver declaração de nulidade. Por quê? Porque o fato aconteceu depois de casado, mas foi premeditado antes, entendeu? Então, um adultério pode ser indício de nulidade, mas tem que ver se as raízes dele estão antes da celebração do casamento, entendeu? É isso aí. Zilda Maria Gomes pergunta o seguinte, gostaria de saber um pouco sobre os evangelhos apócrifos e por que a igreja não os reconhece. Bom, evangelhos apócrifos, Zilda, são evangelhos que a igreja retirou da Bíblia. Eu vou dizer aqui o nome de alguns. Nesse livro que eu escrevi, A Sagrada Escritura, volume 2, da coleção Escola da Fé, que são 3 volumes, aqui eu coloco uma relação de livros apócrifos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, para você ter uma ideia, do Antigo Testamento, nós temos aqui, ó, tudo isso que eu vou ler é livro apócrifo. O que é um livro apócrifo? É um livro que a igreja reconheceu como não inspirado pelo Espírito Santo. Então a igreja chama de não canônico. Canônico é o livro que entrou na Bíblia, não canônico não entrou. Então a igreja rejeitou. Então, por exemplo, a vida de Adão e Eva era um apócrifo, não entrou. 1 Enoque, 2 Enoque, não entrou. Até já perguntaram hoje sobre o livro de Enoque. Apocalipse de Abraão, testamento de Abraão, testamento de Isaac, testamento de Jacó, escada de Jacó, José e Azenete, tudo isso era livro apócrifo. São aqui, ó, Apocalipse, tinha Apocalipse por exemplo, de Jeremias, Apocalipse siríaco de Baruque, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Cedraque, 3 Esdras, 4 Esdras, sibilinos. A igreja tirou tudo da Bíblia. Olha, são cerca de, só que na minha relação, juntando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, dá mais de 60 livros apócrifos. Mas sabe o seguinte, só de evangelhos, a igreja retirou cerca de 80 falsos evangelhos que a igreja rejeitou. Só deixou os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí a gente percebe a importância da igreja. Foi a igreja quem montou a Bíblia, com esses 72 livros que nós temos. Se não houvesse a igreja, ali a Bíblia ia ter mais de 200 livros. Por que só tem 72? Porque a igreja tirou para fora, ok? Mais de 100 apócrifos. A Reforma Protestante de Lutero, dos 72, retirou mais ou menos 7 livros.
mas eles não recolocaram na Bíblia nem um livro que a igreja tinha retirado, ou seja, aceitaram o trabalho da igreja. Então isso mostra a infalibilidade da igreja, porque eles têm a Bíblia como palavra de Deus, os irmãos protestantes. E quem é que selecionou este livro? A Igreja Católica Apostólica Romana. Desde lá do primeiro século, século II, o chamado Cânon de Muratori, depois o Concílio de Cartago III, Concílio de Cartago IV, no tempo de Santo Agostinho, Concílio de Cartago de Trullos, em Constantinopla, no ano 600. A igreja foi depurando, inspirada pelo Espírito Santo. Entende? Então, todos os apócrifos que ficaram fora da Bíblia foi porque a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, com a infalibilidade que Deus lhe deu, identificou que não eram livros inspirados. Agora, aí tem outra conclusão muito importante, que é a seguinte: ora, se a igreja recebeu de Deus a infalibilidade para dizer qual livro é inspirado pelo Espírito Santo e qual não é, então é a igreja também que recebeu a inspiração de interpretar a palavra de Deus. Já que ela recebeu a inspiração para dizer o que é a palavra de Deus, ela também recebeu a inspiração para interpretar. Por isso que o documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, diz lá, bem claro, o ofício de interpretar sem erro a palavra de Deus cabe exclusivamente ao magistério da igreja. Não fui eu que escrevi, o Concílio Vaticano II, Dei Verbum, está lá. O ofício, ou seja, o trabalho de interpretar sem erro a Sagrada Escritura cabe exclusivamente ao magistério da igreja, ou seja, o Papa e os bispos em comunhão com ele é que dizem para nós como interpretar certas passagens da Bíblia. Essa é a nossa fé católica. Eu quero mostrar um livro aqui, Revista Bíblica Brasileira. Essa Revista Bíblica Brasileira, né, é um volume sobre os apócrifos do Antigo Testamento. Vejam a grossura. Né? Essa revista ela era escrita, ela é da uma comunidade chamada Nova Jerusalém, de Fortaleza, né? De um padre que já faleceu, muito capaz, padre Caetano Menete de Tilesse. É um padre belga que morou no Brasil, em Fortaleza, na comunidade, né, chamada Nova Jerusalém, que tem 3 volumes sobre os apócrifos, né? Isso há muito tempo eu tenho comigo, e tem outras publicações de várias editoras católicas dos apócrifos. A gente pode ler os apócrifos, agora com cuidado, sabendo que você não está lendo um livro inspirado pelo Espírito Santo, entende? Tem algumas coisas interessantes no campo da história, né? Mas não podemos tomar assim como, na verdade, como inspirado pelo Espírito Santo. Muito bem, tem aqui a pergunta do Felipe Bravos. É pecado não cumprir a penitência da confissão, seja por esquecimento ou por vontade própria, e ficar falando que não é pecado e, de certa forma, estimular que não se cumpra as penitências? Não, a penitência tem que ser cumprida. A igreja ensina que nós temos que fazer um exame de consciência, confessar bem o pecado, ter o arrependimento, ter o propósito de não querer pecar mais e cumprir a penitência, porque a penitência faz parte da liturgia da confissão, ou seja, a penitência é para que o penitente mude de vida. Então o padre deve dar uma penitência de acordo com o pecado do penitente. Então é obrigado a cumprir. Se a pessoa de preguiça, por má vontade, não quer cumprir a penitência, eu acredito que seja pecado, sim. Agora, se ela esqueceu, aí eu acho que pode ser um pouco diferente, mas não pode esquecer. Acabou a confissão, já cumpra a penitência. Exatamente para que você não se esqueça. Sabe, a gente tem que levar a sério as coisas de Deus, né? Emanuel Chaves, não encontrei nenhum documento que confirme o que o senhor está dizendo. Pelo contrário, o cânon 989 do Código de Direito Canônico diz: todo fiel que tenha atingido a idade da discrição está obrigado a confessar fielmente os pecados graves, ao menos uma vez ao ano. Eu concordo.
né? Se a pessoa já atingiu a idade da discrição, que é a idade que a igreja recomenda para fazer a primeira comunhão. Se a pessoa já atingiu essa idade, ela tem pecado grave, ela pode confessar. Eu não sei o que essa pessoa disse que eu disse, eu concordo perfeitamente com o Código de Direito Canônico. Jamais eu vou discordar de uma palavra da igreja. Aí ele coloca, e aí, professor, pode ou não pode? Pode, se a pessoa já chegou ao nível do uso da razão, da discrição, tem pecado grave, quer confessar? Pode confessar. Até para fazer a primeira comunhão. Não há impedimento para isso. Ok? Roger XP, professor Paz de Cristo, Paz Roger, é verdade que a igreja pode liberar métodos contraceptivos em caso de risco de vida, como foi dito por duas mulheres num programa onde o senhor era convidado? Bom, se essas mulheres disseram, eu vou dizer o que eu sei, o que está no catecismo da igreja. A igreja, oficialmente, eu nunca li, nem no catecismo da igreja e nem em alguma encíclica, que haja uma exceção, que a igreja possa autorizar anticoncepcional, ou possa autorizar camisinha. Eu nunca li nenhuma exceção. Então eu nunca digo para ninguém o seguinte, pode usar. A igreja não fala, eu vou falar, de jeito nenhum. Agora, se outras pessoas falam, a responsabilidade é de cada um que fala. Eu não posso responder pelas outras pessoas. Canal religioso e bênçãos. Professor, a missa do sábado serve para o domingo? Claro, a missa do sábado à tarde cumpre o preceito dominical, né, de ir à missa. Então, vale sim, cumpre o preceito dominical. Mas tem que ser a missa na parte da tarde e da noite. Uma pessoa que se identifica como Laranjeira, 82, o que tem maior valor, o catecismo da igreja ou a Bíblia? Pois vejo muito o senhor dizer o catecismo da igreja diz isto ou aquilo, mas o que diz a Bíblia, a verdadeira palavra de Deus? Laranjeira, você sabe quantas vezes o catecismo da igreja cita a Bíblia? Quantas vezes? 3.000 vezes. 3.000 citações da Bíblia estão no catecismo. O catecismo está recheado de Bíblia. O que é o catecismo? É a explicação da Bíblia para nós. Entende? É a Bíblia transformada pastoralmente, para você entender o que são os dogmas da nossa fé, o que são os sacramentos que o Cristo instituiu, o que é a moral católica que a Bíblia fala, o que é a espiritualidade. Então, não tem esse negócio de qual que é mais importante, o catecismo ou a Bíblia. Os dois são fundamentalmente importantes. Eu costumo dizer que eu tenho um kit que eu carrego comigo. É a Bíblia, é o catecismo e o Código de Direito Canônico. Está aqui. Carrego comigo sempre o catecismo, carrego comigo aqui a Bíblia, né? Sempre. Né? E carrego o Código de Direito Canônico. Aí nós temos o que a igreja ensina para nós. Ponto. Todos eles são importantes. Entende? Acabei de dizer que quem selecionou os livros da Bíblia foi a Igreja Católica. E quem então colocou também o catecismo foi a Igreja Católica. Paulo César, tenho uma dúvida, professor. O ministro Paulo Guedes, que admiro pela sua capacidade e inteligência no setor econômico, afirmou em uma palestra recente no Ceará que no tempo renascentista, lá por volta do ano 1500 mais ou menos, né, na época do Renascimento, os papas tinham amantes. Peraí, não pode se generalizar. Paulo Guedes é um excelente economista, eu também confio no trabalho dele, mas ele não é teólogo e nem professor de história da igreja. Então, sabe, não falou ali como autoridade no assunto. Entende? Esse negócio de que Papa teve amante, cadê o documento? Cadê a prova? Né? Ele diz que colocavam veneno na bebida dos cardeais e tinham à disposição um exército de mercenários. É verdade que no século X, por causa da investidura leiga, é verdade que 5 papas, 5, 6 foram assassinados. Por quê? Aquelas famílias italianas brigavam entre si, cada um querendo fazer o papa. Quando fazia um papa, uma família às vezes que queria outro papa envenenava. Isso é verdade. Isso mostra que a igreja é infalível. Por isso que ela não acabou, é invencível.
apesar de todas essas misérias, que o século X foi chamado de século de chumbo, parecia que a igreja ia afundar, por muitos motivos que não vou tratar aqui agora, invasão dos bárbaros, invasão dos muçulmanos e também, né, outros fatores. Mas, veja bem, aí querer usar a palavra do ministro da Economia, Paulo Guedes, para analisar as coisas da igreja, não está correto. Vamos usar as palavras dos teólogos, dos doutores em história da igreja. Deixa falar o que quiser, mas agora achar que tudo isso é verdade, aí vai uma distância muito grande. Né? Muito bem, o que mais que nós temos agora? Eu tenho aqui perguntas do Facebook. O Jordão Domingos pergunta o seguinte: por que a Igreja Católica não promove jornadas de atmosfera celestial com curas e outros milagres que os apóstolos eram capazes de fazer? O Jordão, toda hora a Canção Nova faz encontro de cura e libertação. Eu acho que é isso que você está solicitando. Tantos e tantos lugares têm missas com a intenção de cura e de libertação. A igreja faz sim. Aqui na nossa cidade, em Lorena, toda quinta-feira, o padre Robertinho faz uma missa que lota a Catedral de Lorena às 19 horas de cura e libertação. Eu acho que é isso, Jordão, que você pede. A igreja tem feito sim. Emília Gonçalves, o catecumenato pode ser considerado um cisma dentro da igreja? Não. Emília, o catecumenato é um movimento aprovado pelo Vaticano, não está rompido com a igreja nem com o Vaticano. Maura de Barros, quando um rapaz engravida a namorada e ela aborta, os dois ficam excomungados? Olha, se eles têm consciência de que a igreja excomunga quem pratica o aborto ou quem ajuda a acontecer o aborto, estão excomungados. Tanto quem abortou, a mulher, como quem estimulou, promoveu a excomunhão, sim. Vocês são católicos, né? Porque para ser excomungado tem que ser católico. Porque excomunhão quer dizer fora da igreja. Maria de Lourdes Ferreira, qual a opinião do senhor sobre a história de Glória Apolo? Maria de Lourdes, eu acho uma história edificante. Eu me lembro que li uma vez que o padre Paulo Ricardo, uma pessoa que eu confio muito, ele levava a sério essa história e achava que realmente era possível acontecer aquilo ali. Agora, a igreja não obriga ninguém a acreditar na história de Glória Apolo, porque é revelação particular. Mas com o peso da palavra do padre Paulo Ricardo, também do que eu li, eu penso que seja possível sim. Deus pode permitir uma pessoa passar por uma experiência dessa. Lúcio Júnior, professor, tem muita dificuldade na questão das sementes do verbo, entre aspas, presente em outras religiões não cristãs. E o diálogo intercultural acarreta um sincretismo religioso e pulverizarem a fé de 2000 anos da igreja. A questão vem à tona também em virtude do sino da Amazônia, que defende uma igreja com rosto indígena e abraçando a teologia indígena. Bom, esses são os questionamentos que já fizeram vários cardeais e vários bispos. Essa questão desse sincretismo religioso. Agora, isso não tem a ver, Lúcio, com a questão das sementes do verbo. O Concílio Vaticano II, no documento Unitatis Redintegratio, diz o seguinte, que nas outras religiões há sementes do verbo, ou seja, algumas verdades que Deus deixou ali, para quê? Para que eles encontrem a verdade total que está na Igreja Católica. Mal comparando, é como se fosse um chamariz, uma amostra da verdade para que venha a verdade total. Ora, está no documento do Concílio Vaticano II, então é uma questão muito séria. Mas é verdade, você pega, por exemplo, budismo, hinduísmo, tem verdades? Tem verdades. Não quer dizer que está tudo ali verdadeiro, não. É o joio no meio do trigo, entende? Então, por exemplo, o Confúcio, lá do confucionismo, que não é cristão, o Confúcio dizia assim, quando você nasceu, você chorava e todo mundo sorria. Viva de tal maneira que quando você morrer, seja o contrário. Todo mundo esteja chorando e você esteja sorrindo. Não é bonito isso? É bonito. Viva honestamente. É uma semente do verbo. O Papa Paulo VI dizia o seguinte, que o Espírito Santo às vezes fala até pela boca de um ateu.
Paulo VI dizia isso. Então nós não temos que ter medo da verdade. A verdade é verdade em qualquer lugar. Até na boca do demônio. O demônio não citou para Jesus o Salmo 90? É verdade o Salmo 90. Só que o demônio usou com maldade. Mas ele disse uma verdade. Então a igreja ensina o seguinte: a verdade é a verdade. Se existe alguma verdade nas outras religiões, foi Deus quem deixou, para que possam migrar para a verdadeira religião. Não quer dizer que você vai abraçar essas outras religiões. É isso, entende? Cauã Pietro, eu sempre abençoo meus filhos onde quer que eles estejam, porque os filhos de hoje em dia não tomam mais a bênção dos pais. O Cauã é porque os pais não ensinam. Eu me lembro que meus pais ensinavam. E eu pedia a bênção dos meus pais 4 vezes por dia. Hoje que eu estive pensando. Acordava, benção pai, benção mãe. Ia para a escola, benção pai, benção mãe. Voltava da escola, benção pai, benção mãe. Ia dormir, benção pai, benção mãe. Eu escutava lá, Deus te abençoe. E olha, meus irmãos, o livro do Eclesiástico, no capítulo 3, no versículo 11, preste bem atenção, Eclesiástico 3, 11 diz assim: a bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. A bênção do pai e da mãe é uma coisa poderosa, verdadeira. Deus nos deu a vida através dos pais. Deus quer também nos dar a bênção através dos pais. Então quem tem pai, quem tem mãe, tome a bênção deles. Não tenha, ensine seus filhos. Infelizmente, os pais já não ensinam mais, por isso que os filhos já não ensinam mais. E a pessoa ainda pergunta aqui o seguinte: é válido a mãe abençoar os filhos mesmo à distância? É válido, porque a bênção não é sacramento, é sacramental, e o sacramental pode ser dado à distância, ok? Mas o melhor mesmo é ensinar a criança, né? Como meu pai ensinava até beijar a mão do pai e da mãe. É muito bonito isso, né? Porque é um gesto de realmente bênção que Deus nos concede. Bom, aqui nós encerramos as perguntas que já chegaram, mas eu tenho aqui, né, mais alguma coisa. Eu quero aproveitar para lembrar da promoção de aniversário que a nossa editora Cleofa está fazendo, com 30% em todos os livros nesse mês de setembro, que é o mês de aniversário da editora, que é o dia 25 de setembro, de edição Cleofas, e 50% de desconto em todos os CDs, inclusive temos os CDs de História da Igreja, temos CDs sobre o Catecismo da Igreja, CDs sobre a família, tudo sobre família, e CDs sobre também curso bíblico. São 100 horas sobre o curso bíblico, 100 horas sobre História da Igreja. Bom, tem aqui mais algumas perguntas que eu ainda vou responder. Bom, tem aqui a pergunta da Tereza Cristina Pinto. Professor, o senhor acha possível a igreja ser a favor dos divorciados, recasados, comungarem um dia? Eu penso que não. Penso que não porque o Papa João Paulo II colocou isso muito claro e o Catecismo da Igreja também já colocou que não pode, né? Então, eu não creio. Eu penso que os divorciados, recasados, o que eles precisam fazer é verificar se o primeiro casamento, por acaso, não foi nulo. Isso pode ter acontecido. Se foi nulo, se a igreja declarar que foi nulo, então eles podem se casar na igreja e receber, inclusive, a Eucaristia. Márcia Alves Oliveira de Souza, o que o senhor acha das palmas na missa? Ô Márcia, o missal romano não fala em palmas na missa, na celebração da missa. Então eu particularmente procuro não bater palma na missa. Agora, eu vejo o povo batendo palma e vejo os bispos não fazerem nada. Então parece que concordam. Então, como o missal não fala que não pode, ele não fala que pode, mas também não fala que não pode. Eu penso que aí, sabe, cada bispo eu acho que teria que, na sua diocese, esclarecer essa questão. Eu pessoalmente, muito pessoalmente, eu prefiro não bater palma. Eu acho que a missa é o sacrifício de Cristo celebrado. Então eu penso que
uma concentração mais interior, mais silenciosa. Agora aí é um sentimento meu, né? Muito bom. Eliana Raquel, o senhor já escreveu um livro sobre os anjos? Já escrevi, Eliana. Tem um livro sobre os anjos, sim. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar esse livro aqui. Ana Lúcia, Maria de Betânia foi uma prostituta? Ou Ana Lúcia, nós não temos certeza se Maria de Betânia... Tem 3 mulheres que aparecem aí na Bíblia. Bom, aqui já está o livro sobre os anjos, tá? Aqui eu coloco o que a igreja ensina, o que os santos doutores ensinaram sobre os anjos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, muitos santos ensinaram. Aqui, voltando aqui à pergunta da Ana Lúcia. Tem 3 mulheres que a gente não sabe se são a mesma, se são 2 ou se são 3. É Maria de Betânia, Maria Madalena e aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada. A igreja não tem certeza se é uma única mulher, se são 2 ou se são 3. Então, é difícil a gente saber. Eu não vou arriscar nada, porque se a igreja não coloca com certeza, não sou eu que vou colocar. Regina Célia, será que estamos perto do Apocalipse? Pois está acontecendo muita coisa ruim no mundo. Regina, é difícil dizer, coisa ruim no mundo, Regina Célia, sempre aconteceu. Você quer coisa pior do que a Primeira Guerra Mundial, onde morreram 10 milhões de pessoas? Você quer coisa pior do que a Segunda Guerra Mundial, que morreram 50, 60 milhões de pessoas? Eu sei que tem havido muita coisa ruim hoje, mas olha, no mundo já houve muita coisa ruim pior do que hoje. Então, Jesus disse, ninguém sabe quando será a volta dele. Nem os anjos, ele diz, nem eu assim, enquanto homem. Claro que como Deus ele sabia, mas enquanto homem não estava no plano dele revelar isso. Então, a gente não sabe dizer. O que nós temos que fazer é fazer aquilo que o Evangelho manda fazer, vigiai e orai. Né? É aquela parábola dos talentos, aquela palavra das 10 virgens, viver bem, sempre na graça de Deus, sempre em comunhão com Deus. Aconteça, quando acontecer, a gente estiver separado. Isabel Rosa, é pecado fazer promessa? Não, Isabel, pode fazer, desde que você cumpra a promessa. Agora, não faça uma promessa que você não consiga cumprir. Agora, a promessa também tem que ter um objetivo bom. Não tem sentido eu fazer uma promessa, eu vou fazer uma promessa para eu ficar rico, para acertar na loteria. Não. Não, Deus quer que a gente ganhe a vida trabalhando. Ganharás o pão de cada dia com o suor do teu rosto, Deus disse para Adão. Então Deus quer que a gente ganhe a vida trabalhando. Agora, a promessa pelas nossas necessidades espirituais, familiar, pode fazer. Né? Agora, uma promessa que você possa cumprir. Né? O catecismo fala, fez uma promessa, deve cumprir. Wagner Know-how. Professor, temos um grupo de estudo bíblico onde usamos seus CDs nos nossos encontros. Somos de Santo André. Ok, Wagner, fico feliz de saber isso. Esse curso bíblico é o curso bíblico que eu falei. São 100 horas, né? Deve ter uns 10 CDs, onde eu explico os 72 livros da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. E é esta coleção que nós estamos oferecendo aí com 50% de desconto nesse mês de setembro, por causa do aniversário da editora. Maria Laurice Santos, professor, gostaria de saber se quando morremos é para sempre? Maria Laurice, o que a igreja explica? Quando a gente morre, a gente vai para Deus. O espírito não morre, ou seja, a alma não morre. O corpo é que morre, que vai para a terra. A alma, como é espiritual, não morre, vai para Deus. Nossa alma é imagem e semelhança de Deus. Não é como a alma do animal que acaba. Alguém fala em alma animal, alma vegetal, porque alma quer dizer vida. A vida animal acaba totalmente na morte. A vida vegetal acaba totalmente na morte. A vida humana não. A gente vai para Deus. E diz lá, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo. É o juízo particular, diante de Cristo, o tribunal de Cristo, como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. Teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo para cada um receber, conforme o bem ou o mal que fez, a sua recompensa.
Não é? Então, é isso que acontece, ok? Muito bem, não sei se tem mais perguntas ainda para hoje. Eu quero dizer que nós temos sim mais perguntas aqui, mas mesmo que eu ficasse mais uma hora aqui, a gente não conseguiria. Como nós já temos aí 1 hora e 8 minutos de programa, eu ainda estou com as minhas cordas vocais em recuperação, não quero me estender mais ainda. Eu quero agradecer as pessoas que mandaram a pergunta, as pessoas que nos acompanharam até agora. Se alguma opinião que eu dei você não gostou, não te satisfez, fique tranquilo. Fique tranquilo. Liberdade de expressão. Entende? Fique com aquilo que você acha que é bom para você. Aquilo que é palavra oficial da igreja é diferente, aquilo nós todos temos que acolher. Santo Agostinho dizia: na essência, a unidade, na dúvida, a liberdade, em tudo, a caridade. Não vamos brigar por ideias diferentes, tá bem? Vamos ficar com aquilo que é bom para todos nós. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.